B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Essa fase da alfabetização, seguindo o desenvolvimento biológico das crianças, porque a gente não pode desconsiderar isso, é um momento de fato muito crucial para todas as outras aprendizagens que eles vão adquirir no decorrer da vida. É óbvio que as crianças que ficaram 1 ano ou 2 anos com escola fechada em muitos municípios, que essas crianças não foram alfabetizadas. Elas estão sendo alfabetizadas nesse ano de 2022, que as escolas foram reabertas. A exclusão, ela tem rosto e ela tem endereço. São meninos do norte e nordeste desse país, são meninos pretos, pobres, indígenas, quilombolas, meninos com deficiências que mais sofreram com a ausência ou com a falta de atividades escolares. Letra por letra, de A a Z. Formação de sílabas, de palavras, frases. A alfabetização é um dos processos de aprendizagem mais importantes na vida de uma criança. Aprender a ler e a escrever é permitir que a criança mergulhe em um mundo de descobertas. Mas na pandemia, com escolas fechadas e o ensino remoto, o Brasil registrou piora no aprendizado de alunos de várias idades. O maior impacto em todas as etapas de ensino foi justamente na alfabetização. As crianças pequenas, elas, 2020, frequentaram o primeiro ano com as escolas fechadas. Depois elas foram promovidas para o segundo ano automaticamente, e as escolas continuaram fechadas. Então, é claro que os resultados da alfabetização não foram bons, não poderia ser de outro modo. O levantamento é do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, divulgado pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Se a criança não aprendeu, se ela não teve aula presencial, ela não teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever, então ela chegou ao final do segundo ano sem conseguir ler e sem conseguir escrever uma palavra simples, que normalmente a criança aprende no primeiro ano, né, do ensino fundamental. De acordo com a pesquisa, a porcentagem de estudantes do segundo ano que não conseguem sequer ler palavras isoladas mais que dobrou. Passou de 15,5% em 2019 para 33,8% em 2021. Os meninos teve uma queda de proficiência muito alta. Em língua portuguesa, essa queda passa de 24 pontos, né? Então, isso mostra que os meninos realmente tiveram problemas no processo de alfabetização, de leitura e de escrita, né? Com o fechamento das escolas, o jeito foi usar a tecnologia na tentativa de não atrapalhar a aprendizagem. Em São Luís do Maranhão, no auge da pandemia, Gabriel estava no segundo ano e foi tão prejudicado que o pai preferiu tomar uma decisão séria. No ano de 2021, ele repetiu o Infantil 2 devido exatamente aos efeitos que a pandemia causaram no ensino de crianças nessa faixa etária. Foi extremamente prejudicado o ensino deles. E eles não tinham esse costume de se concentrar, de prestar atenção. Não era a mesma coisa sem seus coleguinhas. O meu filho, ele sentiu bastante a falta dos coleguinhas. Então, não tinha estímulo mesmo nem para acordar e assistir às aulas que eram feitas por meio de videochamadas. Com o retorno à sala de aula e o contato próximo com os professores, Luiz aprendeu a ler e a escrever as primeiras palavras. Cachorro, gato e também lápis, livro, borracha. Diferente do que aconteceu com o Luiz, a representante do Unicef explica que a maioria das unidades de ensino não reprovou alunos durante a pandemia.
Se em 2020 ele estava, por exemplo, no primeiro ano, esse ano ele está no terceiro ano, se ele não teve acesso adequado a atividades escolares, a atividades remotas, há uma boa probabilidade dessas crianças estarem não alfabetizadas. Meu nome é Lorena de Araújo dos Santos, tenho 10 anos e moro na cidade de Boqueirão, na Paraíba. Você acha que a pandemia atrapalhou seus estudos? Sim. De que maneira? Porque eu não consigo me concentrar nas aulas online. Meu nome é Josué de Faria Neto. Eu estudo na escola João Agripino Filho, moro em Boqueirão, Paraíba. Qual a sua idade? Tenho 12 anos. Você acha que a pandemia atrapalhou seus estudos? Sim. De que maneira? Por causa que lá em casa não tem internet. Em Boqueirão, na Paraíba, os estudantes do 5º ano já haviam sido alfabetizados quando começou a pandemia. Mas com o isolamento social, hoje enfrentam outras dificuldades. Umas delas são substantivo, adjetivo e verbo de conjugação. A minha maior dificuldade na leitura e na escrita é palavras em inglês. Para tentar reverter as dificuldades no processo de alfabetização, muitas escolas decidiram dar uma atenção especial aos alunos. Para contar melhor essa história, visitamos a Escola Classe 9 do Gama, no Distrito Federal. A escola promove 2 projetos para ajudar crianças com déficit de aprendizagem. O primeiro é uma iniciativa da Secretaria de Educação, baseado no reagrupamento de estudantes. Nesse reagrupamento, as crianças são reenturmadas de acordo com o nível e o momento da alfabetização em que eles se encontram. E aí, nesse reagrupamento, nesse momento que aqui na nossa escola acontece 2 vezes por semana, eles têm atividades direcionadas, né, e orientadas por professores para que a gente possa atender e melhorar, né, a qualidade do processo de alfabetização, atendendo o momento individualmente de cada aluno. O segundo projeto é uma iniciativa do Ministério da Educação. É o programa Tempo de Aprender, que traz para as turmas de alfabetização, fundamentalmente as turmas do 1º e 2º ano, um monitor de aprendizagem, que é um professor, é um estudante de pedagogia, portanto, é alguém da nossa área, que vem para a turma para apoiar as atividades internas. Então, de um lado, nós temos o reagrupamento, que são atividades interclasse, e na sala de aula a gente tem esse monitor, numa atividade intraclasse, ele fica na turma 1 vez por semana, acompanhando o professor e ajudando nas mediações pedagógicas que são feitas. Projetos que são uma corrida contra o tempo e que fazem a diferença na vida de cada aluno. Sora fala sobre o quê? O menino. Tendo em vista todo o contexto que nós estamos, de turmas superlotadas, então qualquer ajuda é muito bem-vinda, né? Então, esse auxílio específico para as turmas de alfabetização fazem toda a diferença, porque a gente consegue dedicar, agrupar os alunos de maneira que a gente possa dedicar a cada dificuldade de forma mais específica. Agora nós estamos colhendo os frutos, né? Então, agora que eles estão começando a ler palavrinhas pequenas, alguns já estão formando frases, assim, é o trabalho do professor e a minha complementação. Então, a importância é essa, nesse conjunto aí, para dar um resultado, né? 1 mais 1 para sair o 2, que é o resultado que a gente está querendo pegar, que é esses frutos que a gente está querendo colher agora. O que cada escola tem que fazer? Um bom diagnóstico da situação de cada turma, reagrupar os alunos por nível de dificuldade, fazer um trabalho de recuperação para que as crianças cheguem ao final do ano de 2022 com as habilidades e com a competência em leitura e escrita adequada para que a criança possa continuar aprendendo no próximo ano de 2023. É a única coisa que precisa ser feita, é uma tarefa urgente. A gente precisa garantir que esses meninos sigam aprendendo e sigam numa trajetória de sucesso escolar. Da alfabetização nasce um hábito para a vida. Livros. Que tipo de livro? Livros de história de princesa. A gente aprendeu a fazer textos, frases e um montão de palavras. Olha,
assim, em que eu tenho que aprender a ler, isso só é legal porque eu deixo minha família orgulhosa. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra com detalhes a gravidade do analfabetismo no Brasil. Não saia daí. Quando o assunto é alfabetização, o Brasil está longe de alcançar níveis satisfatórios. Em 2019, com a população brasileira na casa dos 210 milhões, o analfabetismo atingia mais de 10 milhões de pessoas com 15 anos ou mais, ou seja, 6,1% desses brasileiros. Essa taxa cresce à medida em que as idades avançam. Pessoas com 60 anos ou mais apresentaram índices ainda piores, 18,1%. Para tentar entender um pouco mais essa realidade, eu conversei com este especialista em educação e professor da Unicamp. César fala da alfabetização como um processo social que se expandiu nos séculos 18, 19 e 20, que na Idade Média, apenas 3% da população sabiam ler e escrever. A ideia de que todos precisam aprender a ler e escrever é da modernidade da Inglaterra, do século XVIII, da Rainha Vitória, e depois de Napoleão Bonaparte no século XIX. Então, essa política pública de alfabetizar todas as pessoas de uma determinada sociedade é muito recente, mas o Brasil não acompanhou esses países. O Brasil só vai preocupar-se com a alfabetização de toda a sua população no século XX, depois de Getúlio Vargas, em 1930. E é aquela história, se a sua carona atrasa para um compromisso, você chega atrasado também. Marina mora em Bauru, São Paulo, e voltou a estudar aos 50 anos de idade. O motivo de eu ter voltado a estudar é que eu queria aprender a ler as leis. Eu queria saber me expressar, entender o que me falavam quando se tratava de assunto de leis. Eu queria saber me expressar. Quis tanto que deu certo. Em 2019, se formou em Direito e 2 anos depois passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil aos 64 anos. Eu escolhi cursar Direito por paixão. Eu tive muitas influências. Eu aprendi a acreditar na justiça e, cursando Direito, eu posso ajudar em várias áreas. A educação de jovens e adultos está prevista na Constituição Federal, como descrevem os artigos 205 e 208, quando dizem que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia do ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Na Constituição a gente já percebe esse conjunto protetivo e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá no seu artigo 2º, nós vamos perceber que esse princípio que está estabelecido no 205 da Constituição, ele vai abrigar um conjunto de pessoas e educandos como um universo em referência, que deve ser foco de atenção dos governantes, e sem limitações, o que significa dizer que aqueles que perderam a oportunidade da escolarização na idade própria devem também ter assegurado o seu direito à educação. Lucimar veio de Teresina, Piauí, para morar em Brasília em 2014. Não era alfabetizada e fala emocionada de como se sentia por conta disso. Eu me sentia cega e muda, né? Eu estava na parada e, meu Deus, que homem é esse? Eu fingia para as pessoas que eu tinha esquecido meu óculos, porque eu sentia vergonha de falar que eu não sabia nem ler e nem escrever. O jeito foi sacudir a poeira, levantar a cabeça e organizar os pensamentos. Eu ainda passei uns 3 anos à procura para poder procurar uma escola. Eu sentia vontade, mas eu tinha vergonha. Tipo assim, eu mesmo tinha preconceito pela idade que eu já tinha. Eu vou chegar na escola, eu não sei se vou conseguir, não sei se vai dar certo. Um certo dia, eu passando na rua do PSU, eu vi uma placa que um professor estava alfabetizando. Eu foquei meu celular, tirei a foto e liguei para esse professor, que é o professor Goethe, e perguntei, professor, qual o valor da mensalidade? Ele disse que não paga nada, só o seu interesse.
Na mesma noite eu fui lá, procurei ele, cheguei lá, a sala estava cheia e eu fiquei... Mas eu disse, eu vou ficar aqui. Aí o professor me recebeu muito bem, me acolheu, me deu um caderno, me deu um lápis e eu já comecei a estudar. Goethe é o professor citado pela Lucimar. Foi uma das melhores alunas, assim, que ele não faltava. O desenvolvimento dela, a habilidade que ela tem, foi muito grande. Tanto que ela aprendeu rápido. Muito rápido que ela aprendeu. E era mesmo na casa do professor, porque o professor não tinha conseguido espaço, porque a escola não tinha liberado o espaço para a gente. E ele acolheu a gente na casa dele, sabe, na área da casa dele. Parece que alugou cadeira e a gente estudava lá na sala da casa dele. E lá eu fui alfabetizada. Aí quando terminou a alfabetização eu fui para a formatura, que para mim foi a maior felicidade de toda a minha vida, foi essa. A minha casa, ela estava fechada, porque eu tinha comprado recentemente, e eu coloquei na primeira sala da frente, e não comportou. Aí eu tive que ir para a garagem. Aí a Madalena me deu as cadeiras, ela me deu as cadeiras, nós ganhamos um quadro, que até hoje está lá, e nós colocamos 3 fileiras assim, na minha garagem. E foi uma coisa inédita. Quando foi agora esse ano, aí era para o ensino médio. Eu disse, professor, eu não passei, né? E o professor Zé, que eu estava com dúvida, né, do meu professor de português, ele disse, Maria, você foi aprovada. Menina, eu chorei tanto nessa escola, mas chorei, sabe? Mas foi de felicidade, porque eu ia para o primeiro ano. Tá sendo tudo difícil para mim, porque eu não conheço nada, né? Mas aos poucos eu estou conseguindo. Estou lá. E como eu já sou cuidadora, eu quero seguir mais. Eu quero fazer técnico de enfermagem. Tudo que o Goethe ensinou para Lucimar nasceu daqui, do Centro de Educação Paulo Freire, em Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal. Madalena é uma das fundadoras e também professora na alfabetização de jovens e adultos. O analfabetismo ele é um atraso, né? Não as pessoas que são atrasadas. É o analfabetismo que ele retrata um atraso. Porque, primeiro, as pessoas são extremamente discriminadas. Para arrumar um trabalho, não consegue arrumar. Assim que começa uma turma de alfabetização, 4 vezes por semana são organizadas rodas de debate com os educandos e os educadores. Essas rodas também são chamadas de círculo de cultura. O elemento-chave está naquele envelope ali, onde tem a palavra geradora, ou seja, a palavra principal, que é a que vai gerar o debate. Qual é a nossa palavra de hoje, gente? Comida. Comida. Então agora vamos ler. E é uma alfabetização para conscientizar, porque a primeira coisa que a gente faz é a pesquisa do universo vocabular da comunidade. Então nós temos a primeira palavra lote, mas nós temos água, trabalho, comida. A última palavra é associação. A última palavra das 18 palavras geradoras é associação. Então é uma discussão filho. Você vai discutir uma série, abandono, a esposa que apanha. E tantas coisas que a gente vai descobrindo durante esse processo todo. E aí é nessas palavras que as pessoas vão se conscientizando da sua realidade. A gente fica por aqui, mas não saia daí porque logo mais eu volto para mostrar que a alfabetização é um processo longo, de várias etapas. E o segredo é priorizar o aprendizado ao longo da vida. Aprender sempre e cada vez mais. Não existe idade, não existe limite. E eu deixo aqui, né, o meu recado para cada uma pessoa que não confia, que não vai para uma sala porque tem vergonha, porque tem medo. Que isso aconteceu comigo, hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu quero muito mais, entendeu? Eu quero estar lá, eu quero estar com garra, eu quero mostrar, gente, eu quero ser o que eu quero e eu vou conseguir, entendeu? Aprender a ler e escrever é muito mais do que ser alfabetizado. É também compreender o mundo, o tempo, o espaço e a realidade em torno de si. A alfabetização começa normalmente aos 6 anos de idade,
mas a consciência fonológica, ou seja, a percepção de sons, letras e símbolos podem estar presentes desde a educação infantil. Alfabetizar e acompanhar o crescimento e evolução dessas crianças faz parte da vida da Ana Cristina. Professora há 25 anos, me conta com brilho nos olhos sobre o papel dela na vida desses pequenos. Porque a criança ainda nesse processo de alfabetização, a gente faz com que ela perceba o mundo, né? Que não é só ler e escrever, né? Ela vai levar para a vida toda. E muitas das vezes a gente percebe tanto com crianças que não têm acesso a leitura, a escrita em casa, como era na minha época, né? Então isso faz com que a gente faça com que eles mudem praticamente a vida de uma criança, né? A Bia está nesta escola em Ceilândia, no Distrito Federal, desde o prezinho. As matérias prediletas são matemática e leitura. E quando pergunto sobre o que a professora Ana tem de especial, olha só a resposta. Ela é sorridente, ela fala assim sorrindo. Eu acho lindo a hora que eles estão descobrindo que já sabe ler. Porque na hora eles começam, né, juntando sons e aí fala, tia, tal palavra. Aí dá aquele brilho nos olhos, né? Por exemplo, bola. Tia, bola! Então você vê na hora que a criança percebeu que ele já sabe ler. Ou então os bilhetinhos, né? Porque antigamente mandava só desenho e tal. Aí chega e fala, tia, hoje eu trouxe um bilhete para você. Eu te amo, você é a melhor professora. Então isso é encantador na alfabetização. A gente fica com o coração, né? Apertado, né? E alegre, porque a gente vê que o nosso trabalho foi realizado. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, de 0 a 5 é um período de desenvolvimento da criança dos sentidos humanos, mas não precisa preocupar-se com alfabetizar de 0 a 5. A psicologia e a pedagogia moderna dizem que o processo de alfabetização se acentua entre o 6º e o 8º ano, 6, 7, 8. Por isso que havia um programa, alfabetização na idade certa. Não precisa ter ansiedade para alfabetizar com 4 anos, com 5 anos. A criança não tem possibilidade de interpretar um texto nesse período. Ela precisa sim ter autoestima e fantasia. Essa noite o Sr. Coelho está com medo de dormir. Ele acaba de ler no jornal uma notícia apavorante. O lobo voltou. Os 2 filhos da Bárbara, Ana Clara e Alex, são estimulados desde pequenos com leitura diária antes de dormir. A família mora em Contagem, Minas Gerais. Quando eu leio um livro, eu me sinto... dependendo do livro, eu me sinto com raiva, eu me sinto triste, eu sinto feliz. Depende da história. Esse aqui me dá medo. E esse me dá tristeza. E esse me dá raivinha. A intenção desse estímulo, ela vai mesmo no sentido de buscar com que eles tenham acesso a histórias variadas, né? E a partir dessas histórias, fazer com que eles tenham uma nova forma de interpretar e de se expressar, né? Porque através dessas histórias que eles vão conhecendo aos poucos, eles vão podendo compreender um pouco de si, um pouco sobre o mundo que o cerca. A utilização de recursos lúdicos na alfabetização é de extrema importância. Segundo essa especialista, a ludopedagogia atinge áreas cerebrais da aprendizagem que outras abordagens não conseguem alcançar. Ao invés de utilizar somente metodologias tradicionais ou vertentes do ensino técnico, são colocadas dentro do processo de ensino-aprendizagem, com um planejamento devido, com tudo de caso pensado para o contexto da sala de aula, brincadeiras, jogos, contação de histórias, atividades artísticas, artesanato e demais recursos lúdicos voltados para potencializar a aprendizagem. Maibi acrescenta que a metodologia é uma boa ferramenta para crianças que ainda não despertaram para a alfabetização. Vamos supor que uma criança tenha dificuldade com o reconhecimento de letras. Quando nós utilizamos uma música ou fazemos uma arte traçando uma letra em um papel lixa
como giz de lousa, ela tem uma outra experiência sensorial, ela tem o suporte da música. Quando nós fazemos um caça-letras em um desenho, tudo isso é recurso lúdico e permite que ela tenha o acesso a esse reconhecimento de letras, que pode ser feito com sílabas, que está integrado ao letramento, que é a utilidade da alfabetização do cotidiano, através dos recursos lúdicos. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, Clara vai no mesmo sentido. Em casa, a prática da leitura com os filhos começa cedo. E a gente acredita que esse processo esteja muito relacionado com a construção de memórias afetivas relacionadas à leitura. Então, a gente busca sempre proporcionar para eles momentos em família, momentos lúdicos, de brincadeira, de conexão, de vínculo, né? Então, desde bebezinho, a gente busca estar junto com eles nesse processo de construção de novos leitores. E assim, a gente termina o Repórter Justiça desta semana. E você, já segue nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!